minutos. Bom, mas nós vamos falar agora de esporte aqui no nosso Jornal do Piauí, porque hoje à tarde, Real Madrid e Paris Saint-Germain entram em campo, com transmissão da TV Cidade Verde. Real Madrid, o time espanhol de Vinícius Júnior, de Rodrigo, o time espanhol de Casemiro, vai enfrentar o Paris Saint-Germain de Messi, Neymar, Mbappé. E vai ser esse é um dos jogos mais aguardados da UEFA Champions League. Muitos dizem que esta poderia ser até a final da competição, mas estamos na fase eliminatórias e os dois caíram aí nesse confronto. Você vai acompanhar um pouco das expectativas e o que dizem os envolvidos nessa partida do jogo de logo mais às 5 da tarde na TV Cidade Verde. Vamos ver. 2 meses e meio depois, Neymar voltou a ficar on. A lesão no tornozelo não incomoda mais e o craque participou normalmente da última atividade antes da partida mais importante da temporada para o PSG. Em toda a temporada, Neymar marcou apenas 3 gols e nenhum pela Liga dos Campeões. O retorno dele fortalece o time em campo, mas não diminui a pressão que vem das arquibancadas. Na última sexta-feira, pelo Campeonato Francês, faixas de protesto foram exibidas pela torcida, cobrando elenco e diretoria. Uma eliminação prematura poderia agravar a situação. O zagueiro brasileiro Marquinhos, capitão do time, pediu união e disse que o apoio da torcida faz muita diferença. Não há favorito. Pressionado no cargo pelos maus resultados, o técnico da equipe, Maurício Pochettino, elogiou o Real Madrid, mas disse que o duelo não tem favorito e que poderia ser uma final. No Real Madrid, a preocupação se chama Karim Benzema. Artilheiro do time na temporada, o francês não confirmou se terá condições. O técnico Carlo Ancelotti disse que há muita pressão em um duelo como esse, mas também motivação, por ser visto por todo mundo e que será preciso tirar o máximo. Pressão e motivação. Palavras que vão entrar em campo no jogo que você verá aqui no SBT. Nesta terça-feira, o futuro da principal competição de clubes começa a ser decidido. Sem exageros, desse confronto de hoje pode sair inclusive um dos campeões, dada a força das duas equipes, tecnicamente, e no caso do Real Madrid, ainda tem a força da torcida, né, de Madrid, que é realmente enorme. Mas eu estou aqui ao lado de Pamela Maranhão e Didimo de Castro para falar um pouco mais a respeito dessa partida de logo mais. Pamela, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos. Com certeza, o jogo mais aguardado, né? Então, até o Joelson foi um pouquinho eufemista, né? Ele disse, não, deve ser, é um dos jogos mais aguardados, mas com toda certeza é o mais aguardado. E é uma final antecipada dentro da competição, com toda certeza. Já é de se lamentar o fato de que um deles vai ficar pelo caminho de forma tão antecipada, né? Dentro da competição. Estamos falando de oitavas de final ainda, né? A primeira fase eliminatória da UEFA Champions League. Didimo, está cedo demais para ter esse confronto dentro da Liga? Boa tarde, Joelson, torcedor piauiense. Eu acho muito cedo, né? Futebol tem que esperar direitinho, rodada a rodada, até a consagração do campeão, como tivemos agora recentemente no jogo do Palmeiras, né? Chegou à final com uma expectativa muito grande, acabou perdendo e hoje não é diferente. É um dos maiores jogos hoje do futebol da Europa e vai ter em campo um Real Madrid que está em melhor momento, né? Sim. O Real vem fazendo sucesso no Campeonato Espanhol e outras competições, enquanto que o time francês, os 2 principais jogadores, não estão lá essas coisas. Quem seriam, na sua opinião, os 2 principais? O Messi até agora não jogou o futebol que jogava no Barcelona, né? E o Neymar está sempre às voltas, né? Com lesões, vai para o departamento médico, volta, daqui a pouco está lá novamente. Não jogou ainda o futebol que ele realmente sabe jogar, né? Quando ele não está no departamento médico, ele está na festa, e aí fica difícil. Aí não, Neymar... Vai ter carnaval no Rio de Janeiro? Não vai. Joel, soltou a corneta mesmo, não teve pena. Aí dificulta até a recuperação, né? Não tem tempo. Você sabe que o Romário fez um acordo com o Cruyff, quando era técnico do Barcelona, estava na véspera do Carnaval do Rio, o Neymar pediu uma folga para ele. O Romário pediu. Me deu uma folga para ir para o Carnaval do Rio de Janeiro, não posso faltar. E aí o Cruyff fez uma proposta para ele, tinha um jogo importante. Disse, se você fizer 3 gols, pode viajar.
Ele fez os 3 gols, aí pegou o avião pro Rio. Não tem o que dizer. Ele pediu substituição antes de terminar o jogo. Eu tenho que ir logo para pegar o avião, professor. Não perdeu o horário. Mas quando tem um cara que resolve desse jeito aí, fica mais fácil de conversar com o treinador. Neymar já não é há muito tempo esse jogador que resolve, né, Pamela? Não tem sido. Dentro do PSG, né, como vocês já destacaram, ele vem sofrendo muito com as lesões, né, lesões musculares, lesões algumas até mais sérias, e por conta disso ele ele tá coadjuvante, né, dentro dessa equipe até então, pelo fato de que não está conseguindo ter uma regularidade, uma continuidade no decorrer da temporada. Existe essa expectativa grande de que ele esteja em campo nesse jogo de hoje, né, a gente torce para que isso aconteça, porque, querendo ou não, é o nosso brasileiro que tem aquela visibilidade maior e que a gente espera que volte a jogar mesmo no alto nível e consiga, né, fazer valer a expectativa que existe em torno dele dentro da equipe do PSG. Eu acredito que é um jogo que não envolve só motivação, envolve regularidade, envolve disciplina, né? Porque motivados, atletas que jogam neste nível sempre estão, né? Se você não estiver motivado jogando na Champions League, você vai estar motivado como? Então, o que faz diferença vai ser regularidade, vai ser disciplina, vai ser a qualidade individual das duas equipes, que a gente sabe que os dois lados têm bastante, e claro, né? Tá todo mundo, quem tiver coletivamente num dia melhor, porque é o que resolve dentro do futebol. Bom, é o jogo que marca a volta de Neymar, mas pois não, Didi. E um detalhe que a torcida brasileira está muito na expectativa de Neymar voltar a ser aquele grande jogador, porque nós estamos em ano de Copa do Mundo. O Brasil está completando 20 anos que não ganha uma Copa do Mundo. 20 anos. Se não ganhar agora, vai para 24 anos. Então, o Neymar, o maior jogador brasileiro, precisa chegar à Copa do Mundo em boas condições físicas para jogar o futebol que realmente ele tem. E o futebol do Brasil, além de 20 anos sem uma Copa, completou agora 10 anos que não ganha o Mundial de Clubes. 10 anos. Verdade, Os europeus ganhando todas. Ter o Neymar em forma vai ser muito bom. Hoje, aliás, marca a volta do Neymar, né? Possivelmente vai entrar em campo o Neymar para fazer essa partida. E como disse o Dídimo, sem jogar, não chega na Copa, né? Como é que vai chegar bem na Copa? Difícil, muito difícil. Vamos ver como é que vai ser o Neymar, que também associa-se a essa crise, essa história do Brasil não conseguir um Mundial de Clubes já há 10 anos. Agora, posso dizer que no Paris Saint-Germain, Mbappé é o principal nome? Indiscutivelmente é reconhecido no futebol mundial. É um grande jogador, mas está precisando ali de ter 2 craques em volta dele, né? O Messi e o Neymar. Muito bem. Agora vamos falar um pouco do Real Madrid, porque desse lado, do lado do Real Madrid, Vinícius Júnior tem sido o nome maior desse clube. Ótimos desempenhos, uma dupla perfeita com Benzema, apesar dos desentendimentos iniciais de vestiário, mas agora os dois estão jogando muito bem. Hoje, Vinícius Júnior é mais jogador que Neymar? Vive melhor fase, Pamela? Com certeza, né? Até mesmo pela essa questão da regularidade, pelo fato dele estar sendo um cara que é protagonista dentro do clube dele. Tem essa dúvida, né, com relação à presença do Benzema no jogo de hoje. Vai ficar aquela expectativa para saber se os dois realmente vão estar em campo, mas eu acho que hoje, Vinícius Júnior, com certeza, né, pelo momento que vive com a camisa da equipe do Real Madrid, está sobrando, né, em relação a esse comparativo específico que é com o Neymar, né? Vamos ver se no jogo ele vai conseguir ser esse cara que resolve, né, que define. A gente lembra que do lado da equipe do Real Madrid, além da boa fase dentro de campo, tem aquela tranquilidade também de não ter uma pressão por diretoria, da própria arquibancada, que diferente do adversário, né, que o adversário está sofrendo um pouco com isso. A gente viu aí na reportagem, né, reclamações por parte dos torcedores, a questão da diretoria está sendo bastante pressionada, o treinador do outro lado também sentindo muito, e isso faz diferença dentro de campo, porque dependendo de como tiver o espírito dos atletas para defender até mesmo esse treinador, ou como eles vão sentir a parte emocional com relação a isso, acaba fazendo uma diferença dentro de campo também. É bem observado. Tem essa pressão externa em relação ao Paris Saint-Germain, e o Real Madrid está mais empurrado pela torcida. Exatamente, né? Está mais solto, está mais leve, como a gente costuma dizer, para poder jogar. Pois é, e a gente costuma olhar, Didimo, muito para os atacantes, né? Mas tem 2 jogadores brasileiros nessas equipes que, a meu ver, são tremendos jogadores e estão numa fase muito boa. Casemiro pelo Real Madrid, Marquinhos pelo Paris Saint-Germain. O Marquinhos, inclusive, é líder do time, é capitão, né? Do time francês, titular da seleção brasileira. E o Casemiro é capitão da seleção brasileira, também titular absoluto, né?
Casimiro e Marquinhos são hoje os jogadores brasileiros em melhor forma dentro das duas equipes, Pamela? Eu acredito que sim, né? São dois jogadores que defensivamente não tem o que se falar, né? Considerando o Vinícius Júnior também, evidentemente. São atletas que têm uma segurança muito grande, são atletas bem experientes, né? Tanto com relação à Champions League, com relação a participações em Copa do Mundo, sempre vestindo a camisa de grandes clubes. Eu acredito que isso faz diferença. E dentro dessas posições em específico, né? Essa experiência, esse estilo xerife acaba fazendo uma diferença muito grande. E eu acredito que sim, né? São dois atletas que estão muito bem, que vão chegar aí de forma bem tranquila para esse jogo, como eu já disse, com uma pressão a menos. Então, eu acredito que pode ter a tranquilidade deles como uma forma de estar ali ajudando a amenizar quando o jogo tiver um pouquinho mais pegado, né? Porque jogos nesse nível de importância tendem a ter esses momentos. Então, eu acredito que eles dois, por exemplo, podem ser essas válvulas de escape, né? Vamos dizer assim, do clube. Olha, não sei se vocês gostam muito de palpites, mas vou perguntar para vocês. Didi, você tem palpite para esse jogo de hoje? Placar, sim? Eu acho que dá Real. Real? Vou ficar com Real. Em relação ao Vinícius Júnior, nós temos dois jogadores brasileiros hoje que têm uma característica que poucos têm, a capacidade de resolver um lance individualmente, num curto espaço de terreno, que é o Neymar e o Vinícius Júnior. São dois. Aliás, estamos esperando um pouquinho mais do Vinícius Júnior na seleção, né? Mas ele melhorou muito. Pois é. Recentemente, no jogo do Real Madrid, ele cresceu muito. Na seleção, nem tanto. Ele entrou como titular, não brilhou tanto, né? Mas eu creio que ele vai ser titular na Copa. Acredito que sim também. E eu acho que o Tite tem que rever um pouquinho, porque sacrifica muito ele na marcação, né? Soltar um pouquinho mais o garoto para jogar bola. Se você tiver em campo o Neymar e ele, os dois, jogando bem, aí melhora muito. Verdade. Pamela, Paris Saint-Germain ou Real Madrid? Eita. Eu posso ficar em cima do muro, não, Pode né? ter coluna do meio. Um empatezinho. O que é que esmuretar? Eu acho que existe um pouco de favoritismo para o Real Madrid por conta do cenário de uma forma completa, né? Botando elenco, extracampo, situação atual no sentido de resultados. Mas eu acho que vai ser um grande jogo. É isso que eu acho. Ou subida de muro, fantástica. Assim. Não, eu vou de Real Madrid também, vou com o Didi, 1-0 Real Madrid. Não, 2-0 Real Madrid. 2-0. Pronto. Não só escolheu o time, como escolheu o placar. Agora fazer como o Mardoni, não. Eu vou nesse time de vermelho e azul. Como é o nome? Barcelona. Não, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain e Real Madrid. Tá sabendo legal, tá sabendo legal. Tá por dentro, hein? Tá por dentro. Bom, Paris Saint-Germain e Real Madrid, a partir das 5 da tarde, na TV Cidade Verde, você acompanha. A transmissão começa às 4h45 com os comentários, o pré-jogo. Você vai acompanhar tudo aqui, tá bom? As emoções de Paris Saint-Germain e Real Madrid, Liga dos Campeões, na tela da TV Cidade Verde, aqui pelo SBT. Então, contamos com a sua audiência. E mais tarde, tem o confronto entre Sport Recife, Copa do Nordeste, Sport e Ceará. O Sport e o Ceará entram em campo, estão com boas campanhas na competição. O Ceará empatou o clássico com Fortaleza, o Sport empatou o clássico com o Náutico. Estão ali na briga. Aliás, muitos empates dando conta também desse equilíbrio na Copa do Nordeste. Hoje acontece a partir das 9h30 da noite, na tela da TV Cidade Verde. As duas equipes prometem fazer um grande espetáculo. Dídimo de Castro, o Sport não vive o melhor dos seus momentos, está vindo de um rebaixamento aí para a segunda divisão. Mas fez um grande jogo contra o Náutico, eu falei até que foi empate, mas foi 3-2 para o Sport. Foi 3-2, né? Com uma 3-2 narrado aqui para a gente aqui da TV Cidade Verde. O Mikael fez um grande jogo, que aliás... 3 gols, né? 3 gols. O Mikael que fez o seu último jogo pelo Sport foi justamente esse, saiu do time. Mas dá para esperar que o Sport faça frente ao Ceará, time de primeira divisão que vive o melhor momento? O Sport tem 6 pontos, né? Na Copa do Nordeste, né? Ele conseguiu uma vitória, foi uma vitória, 2 vitórias, né? Uhum. 2 vitórias. Não, teve 2 empates, né? Isso. Ele teve 2 empates na competição. Tem 6 pontos no total. O Ceará tem 8. O Ceará está melhor. Eu acho que o Ceará, não só pela qualidade técnica do time, mas também pelo fato do jogo. Sem Fortaleza, Ceará é o mais provável vencedor do jogo. Amplo favoritismo? Tá? Ceará. Olha só, Dídimo de Castro, então, palpitando que Ceará pode ter o melhor desempenho. Pamela, parece óbvio, né? Eu acho até que ninguém discorda disso. Você subiu no muro na outra, mas eu acho que o Ceará com... não dá para negar que o Ceará, com o time que tem, com o elenco que tem, com a fase em que está, é o favorito nesse jogo, jogando em casa, né?
a equipe do Ceará, dentro da Copa do Nordeste, ela está sofrendo um pouquinho, né? Se a gente for avaliar, teve um resultado negativo diante o maior rival, que foi a equipe do Fortaleza. Vem de um empate dentro de casa, jogando com a equipe do Sampaio Corrêa, a gente lembra, né? Um empate em 1-1, em que o time... foi muito ofensivo, chegou muitas vezes, mas não conseguiu ser cirúrgico. Então, dependendo da análise que o Sport fizer, talvez ele consiga dar uma amarrada aí nesse Ceará mais uma vez dentro da competição. A gente lembra que o começo de temporada do Ceará foi muito turbulento por conta da Covid-19. Né? Perdeu uma quantidade grande de jogadores, inclusive teve que adiar algumas partidas. E esses atletas, porque se eu não me engano foram 14 jogadores que na época estavam com Covid e com sintomas, eles foram se reinserindo no elenco de forma paliativa, né? Aos poucos, devagarzinho, e eu estou percebendo que agora o time realmente está encaixando um pouco melhor. Claro que existe uma expectativa muito grande por conta dos nomes que lá estão, né? Você tem Vina, por exemplo, que é um cara que é referência, tem o Kelvin, que está num grande momento, né? Um atacante que está sendo um cara importante dentro do elenco até então. A baixa do Mikael no Sport, que era o homem-gol, que querendo ou não, eu acredito que caiu ainda mais o nível desse esporte, dificultou ainda mais, principalmente ali o setor ofensivo. Quem ficou tem uma cobrança maior, mas eu acho que ficou uma lacuna, né? Porque é um jogador que saiu recentemente e ainda não tem um substituto no mesmo nível. Mas eu acredito que se a gente for avaliar em Copa do Nordeste, a equipe do Ceará está sofrendo nesse começo de competição. Boa observação da Pamela. Talvez o começo não seja dentro do esperado, dado o tamanho do Ceará, que inclusive tem um bom banco de reservas. Sai atacante, entra o Kleber. Tem sempre um nome, né, para oferecer ao treinador possibilidades. O Ceará teve esse empate com o Sampaio, empatou com o Fortaleza, né? E ganhou 2 partidas. Uma apertadamente, foi 1-0 em Sergipe, e a outra foi 5-0, me parece, no Globo, né? Foi. Sim, foi. 5-0. Então essa é a campanha do Ceará. A turma do esporte está muito pressionada, porque no Campeonato Pernambucano, o rubro-negro da ilha não vai bem. Esta semana empatou na Ilha do Retiro com o Afogados da Engazeira, que é um time pequeno de futebol de Pernambuco, por 1-1. Exatamente. E outra coisa, o Ceará não tem esse problema com o estadual, né? Não, ele só entra nas próximas fases. O esporte já está tendo esses compromissos locais bem cedo, né? O Ceará e Fortaleza entram depois do estadual. Essa fase agora do Campeonato Cearense terminou agora com o Caucaia, que é um time também do interior, ganhando o primeiro lugar nessa competição, só entre as equipes do interior, mais o Ferroviário e tal. E o Caucaia foi o vencedor entre os times do interior. Ganhou vaga na Copa do Brasil, na próxima Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro. Olha isso, futebol cearense impressionante, né? E aí entra agora Fortaleza e Ceará no campeonato estadual. Palpite, vamos lá, Pamela. Vamos lá, eu acredito que vai dar Ceará. Acho que não vai ser um jogo tão fácil, a equipe do Ceará vai ter suas dificuldades, mas eu acredito que vai conseguir vencer dentro de casa, até porque precisa, porque senão, pelo pouco que eu conheço dos torcedores, o negócio lá vai começar a esquentar muito se eles não conseguirem engatar uma sequência de vitórias. Placar aproximado? 3-1. 3-1? 3-1. Vou botar 3-1. Esticado Tem que esse sair placar, gol. Copa do Nordeste tá saindo muito gol, gente. Sai mesmo. Saindo muito gol. Então, eu acho que vai ser 3-1. E uma outra pergunta, Pamela, antes da gente passar, o time do Altos tem interesse nesse jogo. O Altos que joga amanhã com a Campinense. Era isso que eu ia comentar. Interesse dobrado, inclusive, né? Primeiro, para que, dependendo do resultado, um dos adversários facilite a vida do Altos. E segundo, porque é bom a gente já ir fazendo o dever de casa, ficar de olho nesse esporte, que vai cruzar o caminho do Altos 2 vezes durante aí as próximas semanas. Copa do Nordeste e também pela Copa do Brasil. Serão 2 confrontos de nível de importância muito grande, em especial a Copa do Brasil, porque tem a obrigação de vencer, mas já vale ficar de olho aí nesse esporte, fazendo o dever de casa, para ver se a equipe piauiense consegue bons resultados diante aí da equipe pernambucana, tanto na Copa do Brasil como na Copa do Nordeste, né? Se conseguirem os 2, maravilhosos. Então, na Copa do Nordeste, o Altos torce pela vitória do esporte. Do esporte, né? Exatamente. Porque ele compete em pontos com o Ceará. Exatamente. E o esporte, num espaço de 4 dias, vai jogar 2 vezes em Teresina com Altos. É um jogo da Copa do Nordeste, fica dormindo por aqui mesmo, para jogar pela Copa do Brasil, é ali encostadinho. Se quiser dormir na hora do jogo, também pode dormir. Pode. Seria o horário ideal, inclusive. Uma soneca ali para ajudar Altos, né? Muito bem.
Pamela e Dínimo, quero agradecer aos dois. Lembrando que o Ceará e Sport jogam hoje às 9h30 da noite com transmissão da TV Cidade Verde. Então, você acompanha Real Madrid e Paris Saint-Germain às 4h45 da tarde, já acompanha o Jornal Cidade Verde, na sequência o Jornal do SBT e depois está lá acompanhando o jogo entre Ceará e Sport na TV Cidade Verde. Uma tarde e noite de muito futebol, como a gente gosta, né? E ainda tem Campeonato Piauiense hoje, né? Tem, Fluminense em campo, né? Fluminense e Parnaíba. E o River está aí, na situação difícil. Se o Parnaíba ganhar ou empatar, o River cai para 5º lugar. Vamos então ficar de olho, tudo sobre o Campeonato Piauiense também na cobertura durante Ceará e Sport aqui na tela da TV Cidade Verde. Pamela, muito obrigado. Muito obrigada, até uma próxima, né? Hoje todo mundo ligadinho, né? Porque hoje a programação tá topíssima. Topíssima. E os palpites estão aí, né? Isso. Lembrando aqueles velhos tempos da loteria esportiva, que era rolava em todo o Brasil. Pessoal do Rio de São Paulo ligava aqui para os radialistas de Teresina. Palpite o jogo Piauí e Flamengo. Coluna 1, 2 ou do meio. Era uma coisa maravilhosa, naquele tempo. Fazia o Brasil inteiro se conectar com o futebol. Realmente muito legal. Didimo, um abraço para você. Um abraço. Até mais tarde. Uma ótima tarde para você, Didimo. Lembrando que amanhã, Rádio Cidade Verde com Altos e Campinense pela Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, amanhã, torcida piauiense, todo mundo lá com a bandeira de Altos, hein? Que é a bandeira do Piauí na Copa do Nordeste.